A coisa no milharal. Meu nome é Luiz e sou fazendeiro em uma pequena propriedade no interior do Paraná. Nossa fazenda está na família há 3 gerações e é mais que o nosso sustento. É nossa história, nossa identidade. Desde que me entendo por gente, minha vida foi rodeada pelos sons e cheiros do campo. O gado no pasto, o barulho das galinhas no quintal, o vento passando por entre as fileiras de milho. Tudo isso sempre trouxe uma sensação de paz, de ordem. As manhãs começavam cedo, com o primeiro canto do galo, e o trabalho não parava até o sol se pôr. Enquanto minha esposa, Helena, cuidava da casa e fazia as refeições, eu passava o dia inteiro entre o curral e o milharal, garantindo que tudo estivesse em ordem. Nunca fui um homem supersticioso. Na verdade, costumava rir das histórias que o pessoal da região contava sobre assombrações e criaturas no campo. Para mim, isso sempre foi conversa de gente com imaginação fértil demais. Mas as coisas começaram a mudar devagar, quase imperceptivelmente. Primeiro foram os pequenos sinais. Galinhas desaparecendo do galinheiro sem deixar rastros, cães latindo para o nada no meio da madrugada, sombras rápidas que pareciam se mover entre as fileiras do milharal. Helena dizia que sentia algo diferente no ar, como um peso invisível que apertava o peito. Eu dava risada, dizendo que ela estava se preocupando à toa. Mas, no fundo, também comecei a notar que havia algo errado. Tudo ficou mais claro uma noite, quando fui fechar o galinheiro. Já era tarde, e o céu estava escuro, sem lua. O vento soprava suave, mas, de repente, tudo ficou parado. Até os grilos, que nunca se calavam, ficaram em silêncio absoluto. Foi então que ouvi um som baixo, arrastado, vindo do milharal. Parecia o som de algo pesado sendo puxado pelo chão. Fiquei imóvel, tentando escutar melhor. Minhas mãos seguravam a lanterna com força, e cada músculo do meu corpo parecia congelado. Quando iluminei a entrada do milharal, vi algo estranho. As folhas das plantas balançavam, mas não havia vento. Era como se algo estivesse se movendo lá dentro, entre as fileiras. No dia seguinte, encontrei uma das vacas mortas no pasto. Seu corpo estava revirado, como se tivesse sido torcido por uma força imensa. Os cortes em sua pele eram profundos, mas não pareciam obra de um predador comum. O que mais me perturbou foi a ausência de sangue, como se tivesse sido drenado completamente. Conversei com Jorge, um vizinho mais velho que conhecia bem a região. Ele escutou tudo em silêncio, mexendo no chapéu com as mãos. Depois de um tempo, me contou uma história que seu avô costumava contar. Falava sobre o visitante, uma criatura que, segundo ele, aparecia de tempos em tempos nas fazendas. Ninguém sabia exatamente o que era, mas diziam que ele vinha à noite, trazendo consigo um cheiro amargo e uma sensação de medo que fazia até os cães se encolherem. Ri para esconder o nervosismo. Isso é só história para assustar criança, Jorge. Ele me olhou sério e respondeu: talvez. Mas tome cuidado, Luiz. Às vezes, o que a gente não vê é o que mais nos faz mal. Tentei esquecer a conversa e seguir com a vida, mas o milharal parecia cada vez mais estranho. As plantas começaram a secar, mesmo com a irrigação funcionando normalmente. O cachorro da fazenda, Max, parou de acompanhar meus passos pelo campo. Ele só ficava perto da casa, tremendo, com o olhar fixo na direção do milharal, como se visse algo que eu não podia ver. Uma noite, acordei com Helena me chamando. Luiz, ouvi isso. O som estava lá de novo. Aquele arrastar lento e pesado, mas desta vez parecia mais perto, como se estivesse ao redor da casa. Peguei minha espingarda e saí com cuidado. O cheiro era insuportável, algo entre carne podre e enxofre. Caminhei até a entrada do milharal, com o coração batendo como um tambor. Quando apontei a lanterna, vi algo que nunca vou esquecer. Entre as fileiras, uma criatura alta e esguia se movia lentamente. Sua pele era pálida, quase translúcida, e parecia brilhar levemente sob a luz.
Os braços eram desproporcionalmente longos, e o rosto, ou o que deveria ser o rosto, era uma massa deformada, sem olhos ou boca, mas que, de alguma forma, parecia me observar. Fiquei paralisado por um momento, incapaz de respirar. Então, a coisa se moveu, um passo hesitante à frente. A espingarda tremeu em minhas mãos enquanto eu disparava na direção dela. O som ecoou, mas a criatura não reagiu. Ela apenas desapareceu entre as plantas, como se tivesse se dissolvido na escuridão. Corri de volta para casa e tranquei todas as portas. Helena estava pálida, segurando uma cruz nas mãos, enquanto Mac choramingava no canto. Depois daquela noite, as coisas pioraram. A criatura parecia ficar mais ousada, chegando mais perto da casa a cada vez. Os trabalhadores começaram a pedir demissão, dizendo que sentiam que algo os observava no campo. Até Jorge parou de nos visitar, dizendo que não queria se meter. Não sei o que era aquela coisa, mas sei que ela ainda está lá. O milharal morreu completamente, como se a terra tivesse sido amaldiçoada. Às vezes, à noite, ainda ouço os sons de arrastar, e Max continua latindo para o nada. Helena quer vender a fazenda e ir embora, mas algo me impede. Talvez seja o orgulho, talvez seja o medo de deixar aquilo para trás, sabendo que, onde quer que eu vá, o visitante pode me seguir. Os segredos da Terra Profunda. Meu nome é João e, como muitos outros, dediquei minha vida à lida no campo. A fazenda da minha família, localizada no coração do Mato Grosso, era tudo o que tínhamos. Herdada do meu avô, ela resistiu ao tempo e às dificuldades, tornando-se o sustento de 3 gerações. Era um lugar isolado, cercado por uma vastidão de terras e uma densidade de mata que parecia nunca ter sido tocada por mãos humanas. Os dias eram longos e repetitivos, e o trabalho árduo não dava espaço para muito descanso. Mas eu sempre gostei disso. A sensação de que cada gota de suor era parte de algo maior, de um ciclo natural, sempre me pareceu reconfortante. Helena, minha esposa, ajudava na criação de porcos e galinhas, enquanto nosso filho pequeno, Gabriel, corria pelos campos, espalhando risadas. Mas tudo começou a mudar quando decidi expandir o cultivo. O milharal já não era suficiente para suprir a demanda, então resolvi limpar uma parte do terreno que, até então, permanecerá intocada. Era um pedaço de terra estranho, coberto por árvores antigas e um solo negro que parecia mais fértil do que o resto da propriedade. Meu pai sempre dizia para não mexer ali, que aquela área tinha seus segredos. Eu, teimoso, não dei ouvidos. Chamei 2 trabalhadores da região para me ajudar a derrubar as árvores e limpar o terreno. Logo no primeiro dia, notamos algo peculiar. Ao cavar, encontramos ossos. Não eram ossos de animais, isso ficou claro. Eram humanos, quebradiços e muito antigos. Isso deixou os homens nervosos, mas tentei acalmá-los dizendo que devia ser alguma antiga sepultura indígena. Eles hesitaram, mas continuaram o trabalho. À medida que avançávamos, os estranhos acontecimentos começaram. Primeiro, os ruídos. Ao final do dia, quando o sol já estava baixo, começamos a ouvir um som vindo da mata. Era baixo, quase como um sussurro, mas trazia consigo uma sensação de inquietação. Na segunda semana, os trabalhadores se recusaram a voltar. Um deles jurava ter visto algo nos arredores do terreno durante a noite. Uma figura alta, com olhos brilhantes, que parecia observá-lo de longe. Ele largou as ferramentas e foi embora, e o outro seguiu o mesmo caminho no dia seguinte. Fiquei sozinho com Helena, tentando terminar o trabalho. Mas quanto mais mexíamos na terra, mais coisas bizarras apareciam. Objetos estranhos, como pequenos totens de madeira esculpidos de forma grotesca, começaram a surgir no solo. A cada dia,
A sensação de estar sendo observado ficava mais forte, como se algo invisível estivesse ali conosco. Na terceira semana, as coisas começaram a sair completamente do controle. Gabriel, que sempre foi um garoto alegre, começou a ter pesadelos. Ele acordava gritando, dizendo que a sombra estava na janela. A princípio, achamos que era coisa de criança, mas quando comecei a ouvir passos ao redor da casa durante a madrugada, soube que havia algo errado. Uma noite, acordei com Helena me sacudindo. Ela estava apavorada, apontando para fora. Olhei pela janela e vi, entre as árvores, uma figura se movia lentamente. Era alta, magra, com braços desproporcionalmente longos e uma pele pálida que parecia brilhar sob a luz da lua. Por um momento, achei que fosse minha imaginação, mas quando os cães começaram a uivar e se esconder, soube que era real. Na manhã seguinte, chamei um vizinho mais velho, Sr. Antônio, que era conhecido por suas histórias de lendas locais. Quando contei o que estava acontecendo, ele ficou sério e me disse algo que me gelou até os ossos. Você despertou algo que deveria ter ficado enterrado. Ele contou que, muito tempo atrás, aquela terra era usada por antigos moradores para rituais. Aquela área que você limpou era sagrada. Eles acreditavam que ali era o portal para o que chamavam de Terra Profunda. Uma espécie de outro lado, onde habitavam espíritos antigos e criaturas que não pertencem a este mundo. Tentei ignorar suas palavras, mas os acontecimentos pioraram. Uma noite, Helena acordou gritando. Disse que sentiu algo apertar seu pescoço enquanto dormia. Fui até o quarto de Gabriel e encontrei sua cama vazia. Desesperado, procurei pela casa inteira, mas ele não estava em lugar nenhum. Quando saí correndo para o campo, ouvi sua voz. Fraca, quase um sussurro, vindo da direção do terreno que estávamos limpando. Peguei minha lanterna e corri. O vento soprava forte, e o cheiro de terra molhada era quase sufocante. Cheguei ao terreno e vi Gabriel de pé, no centro de um círculo de terra negra. Ele estava parado, imóvel, olhando para algo que eu não conseguia ver. Quando me aproximei, senti o ar ficar gelado. Uma presença densa parecia pesar sobre mim, dificultando até a respiração. E então eu vi. Algo emergiu do chão. Era impossível descrever completamente, mas tinha a forma de um homem, só que não era humano. Sua pele parecia feita de carvão, e seus olhos brilhavam com uma luz alaranjada, como brasas. Ele olhou para mim e depois para Gabriel, estendendo um braço longo e deformado em direção ao meu filho. Não sei de onde tirei forças, mas corri e peguei Gabriel nos braços. Quando olhei para trás, a coisa estava se desfazendo, voltando para o solo. O círculo de terra negra parecia pulsar, como se estivesse vivo. Levei Gabriel para casa, e naquela mesma noite decidimos partir. Deixamos a fazenda para trás, com todas as nossas coisas. Não olhamos para trás, nem mesmo quando ouvimos os sons vindo do campo enquanto nos afastávamos. Hoje vivemos em uma pequena casa na cidade. Nunca mais voltamos à fazenda, e mesmo agora, às vezes sinto que algo nos observa, esperando. O guardião da fazenda. Meu nome é Rafael, e herdei a fazenda da minha família há pouco mais de um ano, após o falecimento do meu pai. A propriedade fica no interior de Minas Gerais, cercada por morros, mata fechada e um silêncio que, para muitos, seria tranquilizador. Para mim, era um lugar de lembranças, algumas boas, outras pesadas. Meu pai sempre dizia que a fazenda tinha vida própria. Confesso que nunca entendi exatamente o que ele queria dizer, mas com o tempo comecei a perceber que algo ali não era comum. Os dias na fazenda eram longos. Sempre havia algo para fazer. Revisar as cercas, cuidar do gado, checar o milharal que se estendia por hectares. Desde pequeno,
Meu pai me ensinara a amar aquele lugar, a respeitar a terra. Mas ele também dizia que havia partes da propriedade que deveriam ser evitadas. Uma delas era a velha capela abandonada no meio da mata. A capela ficava a uns 2 quilômetros da sede, em uma área quase inacessível, rodeada por árvores retorcidas e um ar denso. Meu pai dizia que ela havia sido construída pelos primeiros moradores da região, séculos atrás. Era pequena, feita de madeira escura, e estava completamente tomada pelo tempo. Quando criança, desobedeci e fui até lá uma vez. Só uma. Não sei explicar o que senti, mas algo naquele lugar me fez sair correndo sem olhar para trás. Agora, como responsável pela fazenda, eu evitava pensar na capela. Havia coisas mais importantes a fazer, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Mas então os acontecimentos começaram. Primeiro foram os animais. Algumas galinhas desapareceram sem deixar rastro, o que não era incomum, mas logo começaram a aparecer marcas estranhas nos pastos. Círculos perfeitos, com a grama queimada no centro, como se algo pesado tivesse pousado ali. Depois, o gado. Uma das vacas foi encontrada morta, de uma forma que eu nunca tinha visto. O corpo estava dobrado, como se algo a tivesse esmagado. Não havia sangue, nem marcas de ataque de predadores. Tentei encontrar explicações racionais. Talvez algum animal grande tivesse invadido a propriedade, talvez até mesmo um grupo de caçadores. Mas o medo começou a crescer. Uma noite, acordei com os cães latindo furiosamente. Peguei minha lanterna e saí para verificar, com o coração acelerado. O som vinha do lado do milharal, que ficava perto do limite da mata. Os cães estavam agitados, rosnando para algo que eu não conseguia ver. Quando iluminei o campo, percebi o movimento entre as fileiras de milho. Não era o vento, algo estava se movendo ali. Avancei cautelosamente, segurando uma espingarda. O cheiro era estranho, metálico, como ferrugem. Quando cheguei ao meio do milharal, vi algo que fez minha respiração parar. As plantas estavam dobradas, formando um caminho, e no centro havia uma figura de pé. Era alta, muito alta, com braços longos que quase tocavam o chão. A pele era acinzentada, como se estivesse coberta de cinzas. Não tinha rosto, mas havia algo nos movimentos que parecia consciente. Fiquei paralisado, incapaz de me mover ou gritar. A coisa se virou lentamente, como se soubesse que eu estava ali, e desapareceu na direção da mata. Voltei para casa em choque. Helena, minha esposa, me encontrou sentado na varanda, tremendo, incapaz de explicar o que havia visto. Ela insistiu que eu fosse à cidade no dia seguinte e chamasse alguém para investigar. Fiz isso. Conversei com um homem chamado Sr. Nestor, que era conhecido na região por suas histórias de assombrações e lendas antigas. Quando mencionei a capela, ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Essa terra tem história, rapaz. A capela foi construída para manter algo preso, mas parece que a coisa está acordada agora." Perguntei o que ele queria dizer com coisa, mas ele apenas balançou a cabeça e me disse para não ir mais ao milharal à noite. E, pelo amor de Deus, nunca entre na capela. Seja lá o que está lá, não quer ser perturbado. Nos dias seguintes, o clima na fazenda ficou mais pesado. Os trabalhadores começaram a relatar ruídos estranhos à noite, como gritos abafados vindos da mata. Um deles jurava ter visto sombras enormes se movendo perto da cerca. Max, nosso cachorro mais velho, desapareceu, e o outro se recusava a sair da varanda. Então, uma noite, ouvi um som vindo do lado de fora. Não eram os cães, nem o gado. Era algo baixo, gutural, como um ronco misturado com um grito. Peguei minha lanterna e, contra o bom senso, fui verificar. O som me levou até a entrada da mata, perto da capela. Vi marcas profundas no chão, como se algo com garras enormes tivesse arranhado a terra. Segui as marcas, com o coração batendo descontroladamente, até chegar à capela.
A porta, que sempre esteve trancada e coberta de musgo, estava aberta. Lá dentro, a escuridão era quase absoluta, mas havia algo no centro. Uma figura retorcida, curvada sobre si mesma, como um animal prestes a atacar. Quando iluminei com a lanterna, vi os olhos. Brilhavam de um jeito que não era humano, nem animal. A coisa soltou um som que fez cada fibra do meu corpo querer correr, mas minhas pernas não respondiam. Não lembro como cheguei em casa. Tudo que sei é que, desde aquela noite, a fazenda nunca mais foi a mesma. As marcas continuaram aparecendo, os ruídos ficaram mais frequentes, e eu percebi que aquela criatura não estava apenas nos observando. Ela estava esperando que eu cometesse o erro de voltar à capela. Os gritos da terra profunda. Meu nome é Marcos, e fui criado na lida do campo. Herdar a fazenda da minha avó, um pedaço isolado de terra no interior do Paraná, parecia ser a realização de um sonho. Mas aquele sonho, ao longo de algumas semanas, tornou-se um pesadelo que nunca consegui esquecer. A propriedade era rodeada por uma vasta extensão de mata densa e cheia de vida. Eu acordava ao som dos pássaros, com o sol iluminando os campos e o cheiro fresco da terra recém-lavrada pelo orvalho. Meus dias eram preenchidos com o trabalho na lavoura, cuidando do gado e consertando cercas. Tudo parecia seguir um ritmo tranquilo, até que decidi expandir as terras cultiváveis. A ideia era limpar uma área do bosque, um pedaço de mata mais antiga que eu sempre evitava. A terra ali era rica, mas o local tinha algo de estranho. As árvores eram mais altas e retorcidas, o ar era mais pesado e o silêncio ali parecia diferente, como se até os animais evitassem passar por lá. Comecei o trabalho sozinho, com uma motosserra e ferramentas básicas. Logo no primeiro dia, enquanto derrubava uma árvore enorme, percebi algo estranho. O solo debaixo das raízes tinha uma cor incomum, quase cinza, como se a terra estivesse morta. Ignorei o desconforto e continuei. Mas naquela noite, algo mudou. Enquanto jantava na cozinha, ouvi barulhos vindos da mata. Pareciam passos, mas eram pesados e lentos, como se algo grande estivesse se movendo entre as árvores. Peguei minha lanterna e saí para verificar. Os cachorros, que geralmente me acompanhavam em qualquer situação, ficaram na varanda, inquietos e olhando fixamente para o bosque. Segui até a borda da área limpa e fiquei parado, escutando. O vento soprava leve, mas havia algo mais. Um som baixo, quase imperceptível, como um lamento distante. Decidi voltar para casa, mas aquela sensação de estar sendo observado me acompanhou durante todo o caminho. Nos dias seguintes, o desconforto só aumentou. Os animais começaram a agir de forma estranha. O gado estava inquieto e os porcos se recusavam a comer. Naquela noite, ouvi algo que me fez gelar. Era um grito longo, gutural, como se viesse das profundezas da terra. No dia seguinte, fui até meu vizinho mais próximo, o senhor Osvaldo, um homem velho e cheio de histórias sobre a região. Contei a ele sobre os gritos e os acontecimentos estranhos. Ele ouviu em silêncio, mas sua expressão se tornou séria. Você mexeu no bosque? Ele perguntou, direto. Quando confirmei, ele balançou a cabeça. Dizem que aquela terra é antiga demais, que guarda segredos que não devemos tocar. Meu pai sempre falava para deixar aquilo em paz. Voltei para casa com aquelas palavras na cabeça, mas ainda assim, tentei me convencer de que eram apenas superstições. Aquela noite, no entanto, mudou tudo. Enquanto dormia, fui acordado por um som de arranhões vindo da porta. Levantei devagar, com o coração disparado, e peguei uma espingarda que mantinha debaixo da cama. Abri a porta da sala, esperando encontrar algum animal selvagem, mas não havia nada. Apenas marcas profundas, quase como de garras,
na madeira da porta. Quando voltei para dentro, ouvi passos na varanda, seguidos de um baque. Corri para a janela e vi algo que nunca conseguirei explicar. Uma sombra, alta e disforme, movendo-se entre as árvores. Parecia observar, mas nunca se aproximava demais. Na manhã seguinte, encontrei o gado espalhado pelo pasto, as cercas derrubadas, como se algo tivesse passado por ali durante a noite. O mais estranho eram as marcas no chão, pegadas profundas, com um formato que não era de nenhum animal que eu conhecesse. Finalmente, tomei a decisão de abandonar a fazenda. Em poucos dias, vendi tudo que podia e parti com minha família para a cidade. Até hoje, não consigo esquecer os sons ou a sensação de que algo estava à espreita. De vez em quando estou sozinho à noite, sinto aquele mesmo silêncio denso ao meu redor, como se a fazenda ainda me observasse, onde quer que eu esteja. A sombra no campo. Meu nome é Rafael, e por muito tempo achei que a vida no campo fosse o lugar mais seguro e tranquilo para se viver. Cresci em São Paulo, mas sempre sonhei com uma vida longe da cidade grande, onde o tempo passa mais devagar e os problemas parecem menores. Quando herdei a fazenda do meu tio-avô, no interior de Minas Gerais, foi como se o destino tivesse me chamado para realizar esse sonho. A fazenda era isolada, cercada por morros e vales. A casa principal ficava no alto de uma colina, com vista para os campos de gado e uma pequena mata fechada logo além do rio. Era um lugar bonito, mas havia algo de solitário nele, uma sensação que não soube identificar logo de início. Os primeiros meses foram produtivos. Contratei um pequeno grupo de funcionários locais para me ajudar a cuidar do gado e reformar as cercas. Passava o dia nos pastos ou na varanda, ouvindo o som do vento e dos pássaros. Mas, com o tempo, comecei a notar coisas que me deixavam inquieto. Tudo começou de maneira sutil, uma sensação de que estava sendo observado enquanto trabalhava. Às vezes, tinha a impressão de ver movimentos rápidos no limite da mata, mas sempre que olhava com mais atenção, não havia nada ali. Pensei que fosse cansaço ou imaginação. A situação ficou mais estranha quando comecei a encontrar sinais de algo no campo. Uma manhã, enquanto fazia a contagem do gado, percebi que uma das vacas estava faltando. Caminhei até o limite da cerca e encontrei-a morta, caída em um ângulo estranho, como se tivesse sido empurrada com força. Não havia marcas de dentes ou garras, mas o pescoço estava quebrado. Contei ao caseiro, um homem chamado João, que morava na fazenda há anos. Ele ficou sério e disse que coisas estranhas já tinham acontecido ali antes, especialmente perto da mata. O antigo dono sempre dizia para não mexer naquele pedaço de terra perto do rio. É terra ruim, lugar de coisa velha. Ele não entrou em detalhes, mas o aviso ficou na minha cabeça. Decidi não ligar para aquilo. Não sou homem de acreditar em histórias de assombração. Porém, na semana seguinte, outro incidente me tirou o sono. Acordei no meio da noite com os cachorros latindo freneticamente. Desci com uma lanterna para ver o que estava acontecendo. Os cães estavam acuados na varanda, olhando fixamente para a mata. Quando a luz da lanterna bateu nas árvores, vi algo que me fez gelar. No limite do bosque, havia uma figura. Era alta, magra, com braços longos demais para ser humana. Não consegui ver o rosto, mas tinha certeza de que aquilo estava me olhando. Fiquei paralisado por alguns segundos, mas quando pisquei, a coisa já não estava mais lá. Tentei esquecer o incidente, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. Nos dias seguintes, ouvi barulhos estranhos à noite, estalos de galhos, passos pesados e uma espécie de sussurro, como se o vento trouxesse vozes de longe. Na semana seguinte, tudo ficou pior. Uma noite, enquanto dormia, fui acordado por um som que parecia vir de dentro da casa. Um arrastar lento, como se alguém estivesse andando descalço pelo corredor. Levantei com cuidado,
Peguei minha espingarda e segui o som. O corredor estava vazio, mas a porta da cozinha estava aberta. Quando saí pela porta, senti o ar mais gelado do que o normal. A lanterna iluminava apenas o caminho à frente, mas algo me fez olhar para o telhado do celeiro, logo à frente. Lá estava a figura novamente, agachada, me observando. Seus olhos refletiam a luz como os de um animal. O pânico tomou conta de mim e voltei correndo para a casa, trancando todas as portas e janelas. Na manhã seguinte, decidi chamar João e outros 2 funcionários para investigar. Caminhamos até o bosque, onde eu tinha visto a figura pela primeira vez. O lugar estava silencioso, mas o ar era pesado. Encontramos marcas no chão, pegadas grandes, profundas, com dedos longos. Nenhum de nós conseguiu identificar o que poderia ter feito aquilo. João, com o rosto pálido, sugeriu que chamássemos um padre ou alguém que pudesse abençoar a terra. Ele disse que, quando era criança, ouvia histórias sobre criaturas que guardavam lugares antigos que nunca deveriam ser perturbados. Eu ri disso na hora, mas por dentro comecei a duvidar da minha própria descrença. Naquela noite, o pior aconteceu. Por volta das 3 da manhã, acordei com um som de gritos. Não eram humanos. Eram altos, guturais e pareciam vir de todos os lados. Peguei minha lanterna e minha espingarda e saí correndo para o pasto. O que vi ficará comigo para sempre. As vacas estavam em pânico, correndo em círculos, e no meio delas estava a criatura. Agora, à luz da lanterna, consegui ver melhor. Tinha pele pálida, quase translúcida, e uma forma grotesca, que parecia mudar a cada movimento. Quando a luz a alcançou, ela parou e virou o rosto em minha direção. Era como olhar para algo que não deveria existir, algo que desafiava qualquer explicação lógica. Atirei, mas a coisa desapareceu antes que o tiro atingisse. O silêncio voltou, mas o medo permaneceu. Na manhã seguinte, decidi que era hora de partir. Vendi a fazenda por um preço simbólico, deixei tudo para trás e nunca mais voltei. Ainda sonho com aquele lugar às vezes, mas nos sonhos, a coisa está mais próxima. Sempre observando, esperando.